Olá, galera, um forte abraço. Quando você vai observar as Escrituras, apesar de ter lido tantas vezes, eu não observei. Livro de Atos 7, a partir do versículo 54 em diante, mas você pode ler o capítulo todo do 7. Ali, Estevão, o grande Estevão que foi morto apedrejado, começa a falar dos feitos de Moisés. Quando muitos querem odiar o Egito foi um lugar que estendeu as mãos e lhe deu pão ao povo de Israel, acolhendo ali José e fazendo ele governador do Egito. Era um propósito que o Deus tinha com ele. Mas o que me chama a atenção aqui é que Estevão começa a falar com o povo que Deus não precisa de templo. Ele começa a advertir severamente ao povo. Leia as Escrituras melhor, que você vai entender. Começa a advertir ao povo, aqueles que estavam ali no templo, que Deus não habita em templo, que Deus não se relaciona com o templo, que Deus não habita em um templo material, um templo feito por mãos humanas. Paulo falou sobre isso também. E ali Estevão começa a falar aquilo, e os religiosos, eles se apoderam de Estevão, ultrajando, o batendo, o espancando pelo meio da rua, rasgando as roupas, e os levam até um determinado lugar e o apledejam, começam a pledejar. Estevão, com uma graça semi-igual, cheio do Espírito Santo, liberto, livre, ele disse que é para Deus não imputar, não levar em consideração o pecado daqueles homens. Mas o que eu quero falar com você hoje? Eu quero falar que Deus não habita em templo feito por mão de homens. E que quando você diz que está fazendo a obra de Deus, na verdade você não está, você está se enganando. Porque os homens criaram o sistema e disturbaram a Bíblia, acrescentando palavras onde não tinha, mas Jesus em maneira nenhuma mandou fazer templo e mandou que você o servisse, que você ficasse de segunda a domingo, ou de segunda a segunda, dentro de uma igreja, dentro de uma instituição, rodopiando, cantando, falando em uma língua que não se entende qual é a língua. Então observe bem, desperte hoje enquanto é tempo, porque você está sendo enganado pelo sistema religioso. Você pertence a Deus, mas está sendo enganado pelo sistema religioso. Estevão foi apedrejado por falar que Deus não habita dentro de igreja em templos, que realmente não habita. Forte abraço, Deus abençoe.